Vamos apresentar a vocês um breve cenário de nossa cidade amada. Simbora conhecer, minha gente, a identidade de nossa Fortaleza, de nossa gente. É terra de gente sofrida, terra de gente arretada. Tem luz e sombra nessa cidade de beleza. Tem também curiosidades e potocas, graciosidade e pureza. E olhem, diga aqui a vocês, antigamente tinha uma ruma de professor, um sol truando e levando tudo que era de aluno, caminhando com os dois pés, parecia uma volta ao mundo. Era danado de bom, mas tinha gente que achava que era tudo era imundo. Ave Maria, ô povo sem noção, o centro pode até ser sujo por causa do que faz a população, que não sabe o que é cidadania e não conhece história, nem dá valor a tudo o que passou o nosso povo. Um monte de gaiato, mas que carregam na alma garra e vitória. Como queremos que vocês tenham uma formação caprichosa, resolvemos preparar esse singelo e vídeo em formato de prosa. Olha aí, desapegue dos preconceitos e vamos ficar tudo sabido. Porque tem uns causos muito engraçados de gente antiga, que dá valor ao que é dito nos bastidores e nem fica inibido. E se vocês acham que é marmota mesmo esse negócio de identidade, desde coisa. Aí depois sai dizendo, até hoje Oswaldo Cruz manipula o remédio com as mãos. Pelo amor de Deus. E haveria de ser com o quê, homem? Seu Lunga me deu explicação. Bora aprender, meu povo, de nossa cultura, resgatar de nossa memória e nossa história, que nossa Fortaleza é terra de fé, de honra e de glória. Bom dia, alunos. Agora nós vamos apresentar aqui a vocês o professor Mário César, que ele é cientista político, e o professor vai falar um pouquinho agora sobre as diversas mudanças que aconteceram ao longo do tempo na Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira é um local que é um palco da nossa cidade e ele vai comentar sobre essas diversas mudanças que ocorreram na cidade. Bom dia, professor Alexandre, bom dia, alunos, é um prazer, fico feliz em falar alguma coisa sobre a Praça do Ferreira, de certo modo sobre a história de Fortaleza Antiga. Até 1850, aquilo ali era um grande areal, era uma área com alguns cajueiros, tinha uma série de casas de um nível de médio para inferior alinhadas, formando o que se chamava o Beco do Cotovelo. Mas em 1825 chegou no Ceará o cidadão chamado Antônio Rodrigues Ferreira, Boticário Ferreira. Ele instalou-se em 1825 no Ceará e começou a desenvolver seus trabalhos aqui e terminou entrando na política e assumiu o cargo na época equivalente a vereador hoje, foi eleito presidente do Conselho de Intendência da cidade, da então cidade. A cidade é uma vila, coisa muito pequena, e aquela área servia na realidade para fazer as feiras semanais. Então as pessoas vinham do interior, amarravam seus animais no local onde está a atual Coluna da Hora, tem até um poço lá, era o antigo poço que servia para fornecer água para os animais. As pessoas vinham vender suas mercadorias e vinham saber das notícias da capital. Um pouco foi crescendo aqui, e quando chegou em 1843, com a eleição do Boticário Ferreira para a presidência do Conselho, ele começou a implementar em Fortaleza um plano de desenvolvimento urbano. Aí a praça começou a ser urbanizada. Primeiro derrubaram as casas que formavam o Beco do Cotovelo, mas ela só foi ser urbanizada realmente em 1902. E passou antes pelos nomes de Feira Nova e depois, em homenagem ao imperador, foi colocada Praça Dom Pedro II. Em 1902 ela foi urbanizada e foram colocados aqueles quiosques, aqueles cafés, né, que tinha lá o Café Java, o Café do Comércio, Café Iracema, né, e outros. Né.
mais importante era o Java, que era o local onde se reunia a padaria digital. Foi um movimento mais importante do ponto de vista de reunir a nata intelectual na cidade de Fortaleza. Ao longo do tempo foram sendo feitas reformas. Tiraram esses quiosques, colocaram os coretos. O prefeito seguinte derrubou os coretos e o Raimundo Girão, na década de 30, colocou a coluna da hora. Em 1949, a prefeitura construiu o mercado central de Fortaleza. Nos anos 60, o prefeito Zé Walter cometeu a infelicidade de colocar a praça abaixo, colocar a coluna da hora abaixo, tirou toda a estrutura que havia, reformulou a praça completamente, fez uma obra completamente contra a opinião da população e ficou o que se chamava um monstrengo. Nunca mais ninguém frequentou a praça, até que nos anos 90, 91, o prefeito então Juraci Magalhães reconstruiu a praça na versão atual que a gente conhece. Colocou uma nova coluna da hora, reformulou, colocou aqueles bancos, e a praça voltou a ser frequentada. E após a reforma dos anos 60, dizem que foi muito influenciado pelo tipo de regime que a gente vivia e derrubaram então o abrigo central, que era o local de reunião da população, as pessoas se reuniam para conversar sobre política, a oposição, os opositores se reuniam para criticar o regime. Aí aquilo dizem que influenciou muito a decisão do prefeito. Mas a verdade é que nos anos 90 a nossa praça foi recuperada e voltou a ser um ponto de encontro da sociedade, da sociedade cearense, principalmente as pessoas que trabalham no centro, algumas também que não têm trabalho, mas vão nos finais de tarde trocar ideias, saber das novidades, né? E é um local agradável, um local histórico e foi onde começou a nossa cidade. E, infelizmente, do meu ponto de vista, não está sendo preservada como deveria. Quando ela começou, era um ponto de comércio. Com o tempo, com a urbanização, ela virou, na realidade, um ponto de encontro intelectuais, da elite de Fortaleza, e um ponto democrático, porque vai todo tipo de pessoa. E eu acho que o prefeito atual deveria se empenhar mais preservando aquele nosso logradouro tão importante. Bom, durante os anos 20, nós podemos destacar a padaria espiritual, o movimento da elite intelectual de Fortaleza, os jovens, 20 jovens, que sob a direção de Antônio Salles se fechavam. E o objetivo era contestar tudo que era formal, tudo que era presente nos valores naquela sociedade da época, né? Eles queriam também fazer um chamamento para a sociedade participar mais desses movimentos intelectuais. E eles se reuniam nesse Café Java, um movimento um dos mais importantes do ponto de vista intelectual e da literatura cearense. Outra coisa interessante na praça, começou também na mesma época da existência da padaria. Foi a presença do bode ioiô. O bode ioiô era um bode mestiço que chegou em Fortaleza em 1915. Foi vendido por um sertanejo que, fugindo da seca no interior, vendeu uma empresa, era um bode parto. Vendeu uma empresa lá situada na Praia de Iracema. E esse bode fugia da Praia de Iracema, saía percorrendo todos aqueles trechos e ia até a Praça do Ferreiro e ia lá para o Café Java, onde se reuniu os intelectuais, se reuniu o pessoal da padaria. E o pessoal dava bebida, comida ao bode e o bode começou a participar dos eventos da cidade. O bode ia para a inauguração, o bode entrava no bonde, o bode comeu a faixa de inauguração do Cine Moderno, as autoridades colocaram lá a faixa, quando não tinha segurança como tem hoje, todo mundo respeitava, mas o bode não.
Aí colocaram a faixa, quando foram ver o bode tinha comido a faixa da inauguração. Então o bode com o tempo começou a levantar a saia das moças que passavam ali, né? Era uma figura engraçada, virou até uma personalidade nacional, o bode ioiô. Ele morreu nos anos 30 e foi doado, foi ao museu, né? Ele foi doado ao Museu do Ceará. Agora, o que a gente pode falar também, outras coisas da Praça do Ferreira, é a famosa vaia. Em 1942, depois de 3 ou 4 dias sem o sol surgir, o tempo todo nublado, de repente, aquele tempo bonito abre e o sol aparece. Aí um gaiato, como se diz aqui na linguagem do cearense, vaiou. E a praça toda, aquela multidão vaiou. Não vaiaram realmente o sol, porque o sol surgiu depois de vários dias. Professor Mário, conte pra gente algumas coisas engraçadas, algumas coisas pitorescas acerca da Praça do Ferreira ou da história da cidade de Fortaleza, que eu acho que nossos alunos gostariam bastante de saber. Segundo Raimundo Girão, que é autor do livro Geografia e Estética Cearense, o bode ioiô era um cidadão como outro qualquer. Quando ele morreu em 1931, foi embalsamado e doado ao Museu do Ceará. Como eu disse, ele já disse que costumava beber cachaça e participar de todos os eventos políticos da cidade. É uma figura histórica, assim, nossa. Está lá no Museu do Ceará e seria interessante quem desejar conhecer o bode ioiô ir lá ao nosso museu. Professor Mário, eu fiquei sabendo, através de algumas leituras, que o pessoal costumava se vestir de forma elegante para poder frequentar a praça. Ali também no São Luís era muito comum as pessoas andarem de uma forma típica como os franceses se vestem. Então gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. O senhor poderia falar? Bom, com a existência dos cafés, elegantes cafés na Praça do Ferreira, podemos destacar o café elegante, o café do comércio e o café Java, onde foi fundado o movimento conhecido como padaria espiritual. Era um movimento que visava difundir. No final do dia, os padeiros, outros artistas, os intelectuais iam para a Praça do Ferreira. As mulheres solteiras, mulheres cearenses, bastante influenciadas pela moda parisiense. Paris, nesse tempo, ditava a moda para o mundo, vivíamos uma época de ouro. E as pessoas iam para a praça, os homens, todos vestidos, com seus ternos impecáveis, as mulheres muito bem vestidas, os homens ficavam parados e as mulheres ficavam passeando na praça. E o flertar, o termo certo era isso, flertar com os rapazes, todos influenciados, os cafés, todos vestidos francês e a vestimenta toda francesa. Nós vivemos uma época dessa até perto, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial. A França editava a moda aqui para o Ceará. Depois a coisa foi evoluindo, foi americanizando, mas inicialmente havia uma influência muito forte da moda de Paris, dos cearenses, principalmente na elite. Inclusive, as pessoas, era moda as pessoas aprender termos franceses. Cada um tinha que aprender um termo francês e mostrar um conhecimento da língua francesa. Foi uma época bastante diferente e bastante sugerente. Bom, o passeio público, ou Praça dos Mártires, a exemplo da Praça do Ferreira, é uma das mais antigas de Fortaleza. Ela é até mais antiga que a Praça do Ferreira, ela foi evoluindo ao longo do tempo, mas como eu falei inicialmente, ela era um grande largo, então só podemos considerar uma praça quando ela foi urbanizada, que foi em 1902. No caso do passeio público, como a gente chama popularmente, foi em 1890. O país passava, principalmente Fortaleza, passava por uma época chamada Belle Époque,
que a gente imitava os cafés franceses, a moda francesa. Então, no final da tarde, a população se reunia ali, sentavam nos bancos, conversando, olhando o mar que é em frente. E aquilo antigamente era em 3 níveis. O primeiro nível era considerado para elite, era só quem ocupava era a elite de Fortaleza. O segundo nível, o terceiro, para a população mais, digamos, humilde. Com o tempo, aqueles outros 2 níveis foram desaparecendo na fumaça do tempo. E hoje nós temos apenas um nível. A praça durante muito tempo ficou abandonada. Ficou local de droga, de prostituição. E foi restaurada há uns 3, 4 anos atrás, a conclusão, acho que na prefeita Luziane. Toda reconstruída, ficou muito bonita. E houve muito incentivo e a população voltou a ocupar aquele local, naquele belo local. A gente foi designada Praça dos Mártires em virtude de ter sido fuzilado ali os líderes da Confederação do Equador, do pessoal que queria destituir o Império e destituir a República. Né? Então o Padre Mororó e outros líderes foram fuzilados naquele local, 1825. E em homenagem a ele, da Praça dos Mártires. Outros acontecimentos trágicos ali, que alguns escravos negros foram enforcados naquele local. Bom, lá na praça tem uma árvore interessante, histórica, baobá, plantada pelo senador Pompeu. E hoje consta dos cartões postais da cidade. O ambiente lá é muito agradável. Né? E na época dos anos, finais de 1800 para 1900, até ao princípio da Primeira Grande Guerra, as pessoas iam se encontrar ali e todos iam falar francês, os termos franceses, a moda era a França. As mulheres muito bem vestidas, ficavam com as suas sombrinhas desfilando ao longo da praça, os rapazes sentados nos bancos, e era a velha história do flerte. Paquerar naquele tempo era flertar. Então a praça evoluiu, mas como eu já frisei, ficou abandonada. E hoje ela está lá. Eu lamento que não houve, pelo que eu estou informado, não houve a continuidade. Né? Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar e até fazer esses programas como a Universidade de Fortaleza faz. Levar os alunos para conhecerem esses monumentos históricos, esses locais históricos, né, que fazem parte da nossa cidade, fazem parte da vida de Fortaleza. Ali, Passeio Público, Praça do Ferreira, foi onde a cidade começou em torno dali. Depois foi feita a Santa Casa ali, com a ajuda e a participação também na construção da Santa Casa, que foi um pouco antes, do Boticário Ferreira, um homem que revolucionou a nossa cidade em termos de urbanismo, e antes, como boticário, atendendo as pessoas, as humildes, as pessoas da sociedade, né? Ele não distinguia ninguém. Né? Tanto que se tornou prefeito, entre aspas, porque o cargo era o presidente do Conselho da Intendência, que equivalia à nossa Câmara de Vereadores. Durante 18 anos ele foi eleito e reeleito A medalha, a população de Fortaleza reconheceu o seu trabalho e a Praça do Ferreira ficou com seu nome. E a medalha mais importante da nossa Câmara Municipal é a medalha Boticário Ferreira, uma justa homenagem. Tem um local no centro da cidade e toda vez que nós levávamos os alunos para lá, era motivo de grande conflito, chamada Casa de Xangô. O nosso intuito sempre foi levar para que os alunos percebessem que na Casa de Xangô nós poderíamos encontrar um outro grupo social e religioso, outra forma de perceber a religiosidade, que é a Umbanda e o Candomblé.
É importante salientar que a identidade do povo cearense, a identidade religiosa, ela é muito miscigenada. Muito embora o catolicismo ele predomine na nossa cultura, a busca às rezadeiras, a pagelança dos índios, o candomblé, mesmo que é uma religião africana, a umbanda, que é uma religião que é sincrética e mistura alguns elementos do espiritismo, do próprio candomblé e do catolicismo, eles também fazem parte da nossa identidade cultural. Então sempre foi muito curioso para mim observar a reação dos alunos ao chegar à casa de Xangô. Porque a casa de Xangô, ela simplesmente nos tira do nosso local de conforto e nos mostra uma outra realidade espiritual. Bem, eu gostaria de falar um pouquinho, já que vocês não visualizaram a casa, mas que logo que nós entramos, nós vemos várias imagens de orixás e, ao mesmo tempo, no lado seguinte, nós observamos que existem imagens de santos católicos, né? Então, isso por si só já vai mostrando como existe uma relação, um paralelo entre o candomblé com o catolicismo. Isso aconteceu porque quando os negros eles vieram da África, eles não podiam cultuar a religião deles, né? Eles não podiam cultuar o candomblé com os orixás. Então, para tentar preservar as raízes culturais deles, eles começavam a fazer o quê? Não, então eu vou cultuar aqui Ogum. Ogum é o deus da guerra. Então, deus da guerra é igual a São Jorge. Então, mandava-se rezar numa missa para São Jorge, enquanto, ao mesmo tempo, se queria cultuar Ogum. Era uma forma de tentar trabalhar o seu próprio lado espiritual. E dentro da nossa cultura, é muito importante salientar que essa relação de espiritualidade e cura, a cura ela vai depender do que é que a sua mente, do que é que a sua mente considera como fazendo parte de um elo, de um laço espiritual. Então a gente vê que que pro cearense e em Fortaleza existem várias formas de acessar essa espiritualidade, né? Até hoje todo mundo, quando está com problema, vai numa rezadeira também, aquelas que moram lá naquelas casinhas lá, nos bairros mais afastados da cidade, né? Algumas, e elas rezam com os galhos em cima. Geralmente elas passam alguns banhos, que são banhos macerados com ervas medicinais, né? Com propriedades medicinais também, mas que para elas também tem uma função curativa. E elas procuram, a partir disso, trazer um bem-estar espiritual. E muitas vezes nós percebemos que existe uma rejeição a essa forma de espiritualidade. E por que não? Né? Por que não poder juntar o que nós mais à frente vamos estudar, que é o modelo biomédico, que é trabalhar com o remédio em si, você utilizar um remédio para curar uma doença, e juntar com alguma crença que você tenha, né? Eu acho que dentro da identidade do nosso Ceará, nós podemos perceber essa vasta gama que existe na nossa cultura, na nossa identidade. E a nossa identidade é marcada pela formação pela a bagagem que os negros trouxeram para cá, né? Pelos que os colonizadores trouxeram, portugueses, holandeses, pelo branco, exatamente pela essa característica que os brancos trouxeram, também pelos índios, né, que foram muito massacrados, mas deram um jeito de preservar a sua cultura. Então, muito do que a gente faz hoje em dia, muitas simpatias que são feitas para poder
restabelecer o equilíbrio espiritual são oriundas da preservação dessa cultura, dos índios tentarem preservar a todo custo o que eles achavam que era importante para eles. Bom, eu queria parabenizar a Unifol, os professores do Centro de Saúde, por essa iniciativa. É importante resgatar a história, mostra a preocupação da universidade, dos professores. É importante resgatar e sempre estar relembrando e sempre estar passando para os nossos descendentes o que houve atrás. Eu sempre digo que a história é a mãe de todas as ciências. Quem não sabe história não sabe ciências, né? E o centro nosso, é importante a gente dizer isso, normalmente você fala centro, você pensa que é o centro geográfico. É onde a cidade começou, é onde a cidade foi instalada e de lá se expandiu. No caso nosso é Praça do Ferreira, Passeio Público, aquela região em torno do Forte, né? Que virou o Forte Nossa Senhora de Assunção. Hoje no centro, apesar de todas as dificuldades, ainda habitam cerca de 25 mil pessoas e trafegam ali diariamente 350 mil pessoas. Então é uma cidade média e em termos de recursos para o estado e para o município é uma imensa arrecadação em termos de impostos, em termos de circulação de mercadorias, em termos de garantir a sobrevivência de inúmeros fortalezenses e inúmeros cearenses. É muito importante que se preserve o centro e parabenizo mais uma vez a equipe de professores da Unifol.